a República ela foi proclamada em 15 de novembro de 1889, e aí teve todo um processo até chegar na proclamação da República. Mas aí o que nos interessa é da República em diante, não falar do Império, falar da monarquia, mas falar da proclamação da República para frente. Como se construiu essa ideia de república aqui no Brasil depois da proclamação. A primeira ideia que a gente precisa ter é de que a república, ou melhor, a proclamação da república, não foi um acontecimento histórico em que o povo teve participação. Pelo contrário, foi um acontecimento liderado pelas elites do Brasil. Na verdade, as pessoas não participaram, o povo brasileiro em si, a grande massa, não participou. Então, nós precisamos entender como que essa república ela começou a ser construída a partir de 1889. Então, é por isso que eu coloquei aí, não existe uma única forma de olhar para a pátria, porque várias versões para o Brasil foram pensadas naquela época, mas o objetivo era o mesmo, colocar o Brasil na rota do progresso, na modernidade. Ou seja, o Brasil deveria ser uma grande nação, certo? Essa era a ideia. O Brasil vinha do Império e estava tentando se consolidar como nação, uma república. Só que, para isso, as elites dirigentes precisavam construir um símbolo para o Brasil. Por isso que fazem bandeira. A bandeira da república já é um símbolo para que busque essa identidade do país. Todo país tem uma bandeira. Então, a bandeira ela já distingue um país dos demais. Então, além da bandeira, outros símbolos foram sendo criados justamente para dar forma a esse país tão grande que era o Brasil, que ainda é, né? Aí, depois da proclamação da República, houve uma discussão, o Brasil sempre tem isso, né? Houve uma discussão para saber como que ia ser o Brasil, qual era o modelo de república que ia ser utilizado no Brasil. Aí nós temos 3 grupos políticos que estavam brigando no bom sentido, né? Discutindo para ver qual modelo ia ser adotado. Aí você tem os jacobinos, os positivistas e os liberais. Então, são 3 projetos para a República Brasileira. Os jacobinos eram os mais radicais, eles eram voltados mais para o lado da Revolução Francesa, então tinham ideias um pouco mais duras. Os liberais eram os cafeicultores, ou seja, o café, que era o nosso principal produto ainda, os agricultores, os homens ricos, o pessoal que mandava, né, que tinha o dinheiro, e os positivistas eram os militares que proclamaram a República, lá na imagem do Marechal Deodoro da Fonseca. Então, essas 3 eram as correntes, os modelos que se pensavam de Brasil naquela época. Qual deles ganhou? Os 3 não é possível. Os positivistas ganharam no começo, os militares. É tanto que nosso primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Aí, eles pensaram o seguinte, poxa, se agora nós temos um Brasil, uma república, temos que fazer uma bandeira. O Brasil não pode ficar sem uma bandeira. Existia a bandeira antiga, que era a bandeira do Império, lá de Dom Pedro II, mas agora a gente precisa fazer uma bandeira nova, justamente para dar uma cara para o Brasil e mostrar que é uma nova nação, agora republicana. Aí a galera pensou, né, a galera lá da elite política pensou em fazer essa nova bandeira. Só que a bandeira que o Brasil teve primeiro não é essa que a gente conhece hoje. Pasmem, a bandeira do Brasil foi essa, que ela só ficou 15 dias. Fizeram a bandeira que a gente conhece hoje. Só que antes, olha a diferença. Tinha essa bandeira aí, ó, que era a bandeira da monarquia, já era parecida com a que a gente tem hoje. Só que a diferença é que no meio ela tinha um brasão da família real portuguesa, que eu falei para vocês agora, um ramo de café, né, de milho, se eu não me engano, eu acho, e uma coroa, representando a família real. Mas por que esse ordem e progresso? Porque era a frase da época, moda. Era a frase positivista. Mas, enfim, essa outra bandeira, ela foi feita por Décio Vilares e até hoje é a bandeira do Brasil. As estrelas representando a constelação do Cruzeiro do Sul. Na prática, essa bandeira, ela vigora até hoje. Além das bandeiras e tal, no começo da República também fizeram muitas obras de arte, né? E aí o pessoal se engajava na pintura, e essa arte também desejava falar bem da República, porque o negócio era falar bem, não era falar mal. Tem que falar bem desse novo regime que está entrando. Então, eles fizeram aí essa pintura do Marechal Deodoro da Fonseca, vou tentar aumentar aqui, botar na tela cheia, para ver melhor. Esse cara aqui do meio, ó, era o Prudente de Moraes,
um grande político que virou presidente do Brasil, e esse aqui, o velhinho aqui de barba, era o Marechal, né? E esse outro aqui do lado dele, também era do Exército, era o Floriano Peixoto. Aqui as mulheres, a da elite, todas bem arrumadas, com seus chapéus de festa, aqui os políticos discutindo, ó, os homens aqui embaixo, e aqui no meio, eles estavam discutindo a nossa primeira Constituição, que foi de 1891. E esse cara aqui era o pintor. Então, a gente tem aqui, ó, os principais políticos da época, coloquei o nome deles aqui, para ficar mais fácil, né, dando uma aproximação. E esse aqui, olhando aí, é o pintor da obra. Aí, essa Constituição, ela foi a primeira da República, né, coisa bonita, tal. Só que aí tem um problema. A Constituição na teoria era linda, liberal, todo mundo, né, democracia, pá. Na prática era muito diferente, porque a maioria das pessoas não podia votar. Somente uma pequena parcela da população votava. Primeiro, analfabeto não votava. Mulher também não votava. Injustiça, né? Aí as mulheres não votavam. Mendigo não votava. Padre não votava. Então, um monte de gente estava fora desse círculo de votação. Então, por isso que a gente fala que era uma Constituição liberal, mas na prática era muito excludente, porque as pessoas não podiam votar. Apareceram outras obras também naquela época, falando do Brasil enquanto nação. Aqui, no caso, as mulheres fazendo a bandeira do Brasil, a família, né, toda. Observe que o homem fica aqui meio de lado, porque não é tarefa do homem, né? Naquela época, fazer isso. Eram as mulheres, as crianças, aquela coisa bem mais romântica, né? Então, aqui, era mais uma representação da importância do Brasil, da pátria. A imagem do Tiradentes, acho que vocês sabem quem é, Tiradentes morreu, mártir da República, e aí essa imagem foi o Pedro Américo que fez, ó, dele todo esquartejado. Então, fizeram Tiradentes parecido com Jesus Cristo. Aqui, ó, esse aqui vocês já viram? O brasão de armas. Mas tem alguns documentos que a gente tem esse brasão de armas. Não é muito usado, não, mas tem. E a bandeira de Sergipe. Então, no final do século XIX, um cara muito rico, chamado José Rodrigues Bastos Coelho, negociante, né, tinha poder econômico para isso e político também, disse, ó, gente, vamos criar uma bandeira para ficar mais fácil, para a gente conseguir identificar o Sergipe, né, em outros lugares. Então, vamos colocar nos barcos, para quando a gente chegar no porto, a gente saber de onde é. Aí fizeram a bandeira de Sergipe. Foi assim que nasceu. E a cor também é igual à bandeira nacional.